Você sabia que por trás de uma simples barra de chocolate existe uma longa jornada que atravessa plantações tropicais, técnicas milenares e tecnologia de ponta? Pois é, hoje no Incrível Como é Feito, você vai descobrir passo a passo como nasce o chocolate ao leite, um dos doces mais amados do mundo. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha de perto os bastidores mais fascinantes da indústria moderna. O fascínio do chocolate. O chocolate é um verdadeiro fenômeno mundial, presente em sobremesas, bebidas, confeitaria e, claro, nas famosas barras que encontramos nas prateleiras, ele conquista crianças e adultos em todos os lugares. Tecnicamente, podemos dizer que ele nasce em árvores, porque sua origem está no cacaueiro, uma planta típica de regiões tropicais. O Brasil é um dos maiores produtores de cacau do mundo, mas quando o assunto é consumo, ainda ficamos para trás. Enquanto cada brasileiro consome em média 4 quilos de chocolate por ano, na Suíça esse número pode chegar a 12 quilos por pessoa. Isso significa que para muitos europeus, o chocolate é quase um alimento do dia a dia. Mas como exatamente a semente de cacau se transforma nessa delícia cremosa e irresistível? Para responder, precisamos voltar no tempo e entender de onde veio essa tradição. As origens históricas. O cacau é cultivado há milhares de anos e já foi considerado um alimento sagrado. Povos como olmecas, maias e astecas produziam com ele uma bebida amarga, espessa e espumosa, usada em rituais religiosos e reservada para a nobreza. Em 1519, o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou ao Império Azteca e se deparou com o valor cultural e econômico do cacau. Ele levou as sementes para a Espanha, onde começaram a misturar açúcar e, mais tarde, leite, tornando a bebida mais doce e popular. A Grande Revolução veio no século XIX. Foi nessa época que surgiu a primeira barra sólida de chocolate, resultado da combinação de cacau em pó, manteiga de cacau e açúcar. Pouco depois, em 1875, Daniel Peter, em parceria com Henri Nestlé, introduziu o leite em pó à receita, criando o famoso chocolate ao leite, que se tornou sucesso absoluto. O cultivo do cacau. Tudo começa na lavoura. O cacaueiro é uma árvore sensível que precisa de clima quente e úmido para se desenvolver. Existem duas formas principais de cultivo. Plantio por sementes. Elas são colocadas em sacos com terra úmida e fértil, onde germinam até atingir cerca de 30 centímetros de altura. Enxertia. Um pequeno galho de uma planta já produtiva é enxertado em um caule enraizado, chamado porta-enxerto. Esse método acelera o processo e garante árvores mais resistentes. Um pé de cacau leva de 3 a 5 anos para começar a dar frutos. Durante esse tempo, é necessário cuidado constante, com podas e monitoramento. Uma curiosidade interessante é que as flores do cacaueiro não nascem apenas nos galhos mais novos, mas também diretamente no tronco e nos galhos mais velhos, um fenômeno chamado caulifloria. Essas flores são polinizadas por mosquinhas minúsculas chamadas forídeos, sem as quais o cacau não se desenvolveria. Os frutos do cacaueiro, conhecidos como mazorcas, têm um formato alongado e uma casca dura. Seu amadurecimento leva de 5 a 7 meses e a coloração varia do amarelo ao vermelho, dependendo da variedade. Colheita e abertura dos frutos. A colheita do cacau é um processo manual e cuidadoso. Como os frutos não amadurecem todos ao mesmo tempo, é necessário observar o ponto certo de cada um. Para retirar os frutos, os trabalhadores utilizam facões, tesouras de poda ou instrumentos longos com lâmina para alcançar os galhos mais altos. É essencial cortar o fruto bem rente ao tronco, mas sem ferir a casca da árvore. Isso porque os frutos costumam nascer nos mesmos pontos em cada safra, e qualquer dano pode comprometer a produção futura. Depois de colhidos, os frutos são abertos. Esse trabalho também é manual. Com golpes de facão ou batidas firmes de porretes de madeira, a casca é quebrada e revela o tesouro escondido, as sementes envolvidas por uma polpa branca, carnuda e adocicada. Fermentação, o segredo do sabor. Logo após a abertura, as sementes e a polpa são colocadas em cestos, caixas de madeira ou tonéis, sempre cobertas com folhas de bananeira. Esse processo dá início à fermentação, que é fundamental para o desenvolvimento do sabor característico do chocolate. A fermentação ocorre em duas etapas. Fase anaeróbica. Dura de 24 a 48 horas, sem contato com o oxigênio. Nesse período, leveduras transformam os açúcares da polpa em álcool. O líquido escorre, reduzindo a umidade. Fase aeróbica. Dura de 3 a 5 dias, agora com presença de oxigênio. A temperatura interna sobe até 50 graus, matando o embrião da semente e impedindo a germinação.
Ao mesmo tempo, bactérias produzem ácido acético, que penetra nas sementes e dá início ao desenvolvimento do sabor característico. Essa etapa é delicada. Se for mal conduzida, o chocolate final pode ficar com um sabor desagradável ou fraco. Secagem e armazenamento. Depois da fermentação, as sementes ainda apresentam alta umidade, acima de 60%. Para evitar mofo e garantir que possam ser transportadas, elas precisam ser secas. O método mais tradicional é espalhar as sementes em grandes terreiros ao sol, revirando-as várias vezes ao dia para secar de maneira uniforme. Em locais úmidos ou chuvosos, podem ser usadas estufas artificiais. Esse processo pode levar de 7 a 14 dias. Quando secas, as sementes são acondicionadas em sacos de juta, de cerca de 60 quilos, e armazenadas em galpões ventilados, prontas para serem enviadas às fábricas de chocolate espalhadas pelo mundo. O processo industrial. Na fábrica, cada saca é aberta e despejada em máquinas que fazem a limpeza e a triagem, removendo pedras, galhos e outros resíduos. Também é feita a separação por tamanho e qualidade. A próxima etapa é a torrefação. As sementes são torradas entre 120 e 150 graus Celsius por 30 a 50 minutos. Esse processo reduz a umidade e intensifica o aroma e o sabor característico do chocolate. Após a torra, as sementes passam por um processo de quebra, que separa a casca do interior, resultando nos famosos nibs de cacau. Esses pequenos fragmentos são a essência do chocolate. Do nibs ao licor de cacau. Os nibs são moídos em moinhos especiais, e o atrito gera calor suficiente para derreter a manteiga de cacau em seu interior, que corresponde a cerca de 50% da composição. O resultado é uma pasta espessa chamada licor de cacau. Esse licor pode seguir dois caminhos. Parte dele é prensado para separar a manteiga de cacau do sólido, que será transformado em cacau em pó. Outra parte segue direto para a fabricação do chocolate em barra. A fórmula do chocolate ao leite. Para se transformar em chocolate ao leite, o licor de cacau é misturado cuidadosamente com açúcar, leite em pó e mais manteiga de cacau. As proporções variam conforme a marca e o tipo de chocolate desejado. Essa massa passa por refinadores de rolos, que reduzem as partículas a menos de 20 micrômetros. Essa etapa garante a textura lisa e cremosa que sentimos quando o chocolate derrete na boca. Depois vem a conchagem, um processo essencial que pode durar de 12 a 72 horas. Nesse período, a massa é constantemente agitada em tanques aquecidos. O calor e o movimento removem a acidez excessiva e destacam os sabores mais finos. Quanto mais tempo de conchagem, mais cremoso e sofisticado será o chocolate. Temperagem, moldagem e resfriamento. O próximo passo é a temperagem. O chocolate líquido é resfriado e reaquecido em etapas controladas, geralmente entre 27 e 32 graus. Isso faz com que os cristais da manteiga de cacau se organizem da maneira correta, resultando em um chocolate firme, brilhante e crocante. Em seguida, o chocolate temperado é despejado em moldes padronizados. Mesas vibratórias ajudam a eliminar bolhas de ar, espalhando a massa de forma uniforme. Os moldes seguem para túneis de resfriamento, onde a temperatura é controlada com precisão. Esse cuidado garante que o chocolate adquira brilho, textura lisa e uma quebra perfeita. Por fim, as barras são desenformadas e embaladas. A embalagem mais comum é o papel alumínio, que protege contra umidade e oxidação. Em seguida, recebem os envoltórios coloridos que vemos nas lojas. E assim, depois de uma longa jornada que começa nas plantações tropicais e termina nas linhas automatizadas das fábricas, nasce o chocolate ao leite. Um produto que carrega história, ciência, tradição e, claro, muito sabor. Chocolates! Se você curtiu descobrir os segredos dessa transformação incrível, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Incrível Como é Feito e ativar o sininho, porque aqui você acompanha de perto os bastidores mais fascinantes da indústria moderna. Conta pra gente nos comentários, qual é o seu tipo de chocolate preferido? Ao leite, meio amargo ou branco?